Olha, uma polêmica: o Senado está preparando a votação de um projeto que prevê a censura e cerco a pesquisas eleitorais. Reportagem de Michael Mendes. O projeto do novo Código Eleitoral traz diversas alterações na legislação. Entre as mudanças, tem a censura às pesquisas de intenções de voto. O projeto de lei, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados em setembro do ano passado, ainda dá o direito ao Congresso de cassar resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. O texto determina ainda que os institutos que fazem esses levantamentos informem um percentual de acertos. As empresas que fazem as pesquisas de intenções de voto são contra esse novo projeto do Código Eleitoral. No entendimento das empresas, os políticos, de um modo geral, querem tirar a autonomia do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, as pesquisas podem ser divulgadas, inclusive no dia da eleição. Se o projeto for aprovado, as pesquisas só poderão ser divulgadas até a antevéspera da eleição. As empresas ainda serão obrigadas a publicar um percentual de acertos dessas pesquisas, feitas nas últimas 5 eleições. Sobre o fundo partidário, hoje, a lei estabelece uma restrição ao uso do cerca de R$1 bilhão distribuídos anualmente às siglas. A nova regra daria aos partidos uma ampla autonomia para usar a verba de acordo com suas conveniências, inclusive para pagar multas eleitorais. Sobre a prestação de contas, hoje, a Justiça analisa a prestação de contas de partidos e candidatos, aplicando punições e também determinando até a devolução de recursos em casos de irregularidades. O prazo é de até 5 anos para a análise das contas. Com a nova regra, a prestação de contas será desmantelada. O prazo para análise cai de 5 para 2 anos, o que eleva a chance de prescrição. E sobre as resoluções do TSE, o tribunal pode editar as resoluções e responder a consultas dos partidos sem prazo determinado. Com a nova regra, as resoluções terão de ser emitidas com antecedência mínima de até 1 ano. E o Congresso passa também a ter o poder de cassar resoluções do TSE, assim tirando a autonomia da Corte Suprema Eleitoral. Há pontos interessantes aí. Realmente, as regras devem ser feitas pelo Legislativo. E esse é um papel que o Legislativo, infelizmente, tem se furtado a cumprir. Por outro lado, a decisão de proibir pesquisas ou restringir pesquisas, feita de maneira atabalhoada, pode, de fato, atrapalhar o processo democrático. É preciso haver responsabilidade nas empresas de pesquisa, explicitar critérios, demonstrar qual foi a metodologia, enfim. Essa obrigação de registrar as pesquisas fez com que elas se tornassem um pouco mais confiáveis. Mas, ainda assim, todo método de obtenção de informações nas pesquisas é sempre bastante controvertido. Me parece que esse debate ainda precisa ser amadurecido e nem todos os conceitos que vêm sendo trazidos por esse projeto de lei trazem situações convenientes. É para isso que o Congresso existe, debater a política pública antes de aprovar. Pois é, a questão das pesquisas é o menor dos problemas desse novo Código Eleitoral. O novo Código Eleitoral, ele flexibiliza demais, principalmente essa questão do uso de recursos públicos, né, os recursos do financiamento de campanha pelos partidos. Então, ele reduz, por exemplo, as restrições que poderiam existir para o uso desses dinheiros. Até mesmo se os partidos quiserem usar isso para comprar helicópteros, poderia. Quer dizer, não há uma restrição a partir desse novo Código Eleitoral em relação a isso. E isso abre as portas para uma verdadeira farra com dinheiro de contribuinte que irriga as campanhas eleitorais. Então, essa me parece uma das questões mais preocupantes desse novo Código Eleitoral. Além disso, há também críticas muito contundentes em relação
há regras para que não possa haver compra de votos. Então, por exemplo, quando antes atitudes como o transporte de eleitores no dia das eleições era bastante restrito, isso recebe uma penalização bem menor nesse novo Código Eleitoral. Há também uma regra em relação à quarentena para juízes, promotores, que quando o assunto foi discutido na Câmara, foi muito questionado porque poderia servir, inclusive se valesse para as eleições desse ano, acabaria prejudicando algumas pessoas que já haviam se colocado no jogo político, que tinham esse perfil de carreira. Agora, com a votação ocorrendo agora, provavelmente não será mais possível que isso valha a partir deste ano. De qualquer forma, é um código que precisa ser discutido mais a fundo, principalmente nesses pontos que dizem respeito ao uso de dinheiro público e as regras para evitar uma possível compra de votos. Tem muita coisa para mudar aí, né? A gente não tem o conhecimento do teor completo da proposta, mas eu gostaria de ver, por exemplo, que revogassem aquela autorização para que o fundo partidário seja usado, por exemplo, para pagar advogados de políticos acusados de crimes, né? Não condenados, mas acusados de crimes. A gente viu isso acontecer na Lava Jato e é muito injusto que o eleitor tenha que bancar advogado para político corrupto. Claro que aqueles que são acusados erroneamente poderiam ser ressarcidos, mas a gente ter que ficar arcando com advogado para Lula e quadrilha de Lula realmente é desgastante. Essa questão das pesquisas, eu gosto bastante da proposta de obrigar as empresas a divulgarem erros cometidos em pesquisas recentes, e aí parece que eles estipulam em 5 eleições. Veja, se estivéssemos desde o ano passado vendo a cada pesquisa divulgada com Lula com 80%, 50%, 60% de intenções de voto, como a gente chegou a ver aí, junto da informação de que aquele instituto de pesquisa errou, e errou feio, em 2020, em 2018, em 2014, a gente poderia ter um discernimento maior acerca da veracidade dessas pesquisas. Então, tem algumas coisas em relação a esse projeto aí com as quais eu concordo, mas estou com o Salles e estou com o Diogo. Precisa ser muito bem discutido, tem armadilhas claras ali, você querer reduzir prazo para julgamento de contas dos partidos, sabendo que a Justiça Eleitoral não teria condições de analisar tudo naquele prazo tão curto e que isso prescreveria, é uma armadilha. E também a gente vê ali que o Congresso está querendo passar a ter a chance de reverter decisões do TSE. A princípio, diante de toda a nossa desilusão e preocupação com a forma como o Judiciário vem agindo, e aí o Judiciário, as mais altas cortes, né, a gente acha bom, mas precisa ver se caindo na mão de deputados que têm interesse pessoal em reverter as decisões de um Judiciário Eleitoral, se isso não vai ser ruim para nós, eleitores.